Vamos lá, pessoal, boa noite, tudo bom? Tô de volta. Gravei um videozinho para vocês ontem, né? Mas hoje deu vontade de gravar de novo, dados os últimos acontecimentos aí todo dia de hoje, né? E também porque algumas pessoas me perguntaram se eu estava contra a prorrogação da CPMI do INSS. Esse papo de enterrou a CPMI, não enterrou a CPMI, né? Existe uma estão medindo forças, né, a respeito disso. O, os, os pró-governos e os que são contra o governo, alguns veículos de comunicação publicaram sobre, na minha opinião, é a minha opinião, existia uma morosidade, como eu comentei ontem, muito grande em relação à CPMI. Né? Um ano quase aí já, 11 meses, e para mim já estava mais do que na hora. 11 meses são 11 meses, ao meu ver, tá, pessoal? Pode ser que talvez. E outra, se houver mais coisas a serem desenterradas, é uma consequência, um desdobramento que ocorreria após a apresentação do relatório da CPMI, agora, já no período que ela foi programada, né? E também tinha as pessoas que estavam lá para travar o processo, né? Que eu citei ontem, 3 nomes aí: Lindeberg Farias, Rogério Marinho, Pimenta, Paulo Pimenta, né? Citei ontem esses nomes que estavam lá e travancando o negócio, mas algumas pessoas que ali estavam, que não vou lembrar o nome de todos, tá? E aí, para ajudar ainda os que estavam fazendo parte da do relatório, né, da comissão, também usavam 20% do tempo para fazer as delações, as denúncias, as investigações e um pouquinho de propaganda eleitoral visando as eleições de outubro. Eu já estava, minha opinião, tá, pessoal? Pode ser que eu esteja querendo acelerar o processo e talvez demandasse um pouco mais. E se aprovasse? Se aprovasse, seria bom também. Dava uma moralzinha ali para André Mendonça ganhar força, né? Ultimamente ele tem medido um braço de ferro terrível ali, meio que sozinho ali, algumas ajudas do Luiz Fux, poucas do Nunes Marques, bem poucas. Os demais, é isso que a gente já está vendo aí, né? Mas assim, hoje de manhã, meu novo ídolo, deputado Alfredo Gaspar, levantou cedo, hoje atiçado, a sacudida que ele tomou ontem, né? E foi o que mais sentiu, acredito, né? O Viana gravou um vídeo ontem, né? Meio, meio arcado de tomar pancada. E hoje de manhã o Alfredo Gaspar levantou cedo e dizendo: bom, já que meteram o dedo na minha cara, saí de lá marginalizado. Também agora hoje é o dia que eu vou meter o dedo na cara de todo mundo. E logo de manhã, sendo provocado pelo Lindeberg Farias, ele, o mesmo dedo que veio de encontro no olho dele, ele mandou 2 dedos no olho do Lindeberg Farias e fez as acusações que a gente espera que ele faça. Tá lá, sabe que a pessoa é. Se não for, vai ter que provar, né? Vai ter que. Na verdade, quem vai ter que provar agora, porque a acusação do Lindenberg foi infundada, não sei o que o levou a fazer aquilo, mas o Alfredo Gaspar sentou o dedo na cara do Lindenberg logo cedo, foi um show à parte. E na sequência, um pouco depois, algumas horinhas depois, ele leu, que segundo ele mesmo disse, um poema do ministro Barroso, de alguns anos atrás, em homenagem ao ministro Gilmar Mendes. Né? Leu na íntegra os elogios que Barroso, só que não, fez aos Gilmar Mendes, ou seja, a balançada, a sacudida teve frutos, né? Eles viram que, peraí, que negócio é esse? A gente está tentando fazer o trabalho certo,
esse cidadão aí, se valendo de um poder, né, de uma capa preta, do Batman, acha que ele pode dizer, eu também posso. E todos podem, né? E aí também sentou o dedo na cara do Gilmar Mendes. E na cara do Alexandre de Moraes, em algumas situações que eu também já falei ontem sobre o inquérito da fake news, né? A banda toca conforme ele quer, sendo ele a vítima, o advogado e o sentenciador, todas aquelas coisas que a gente já conhece, né? E depois, para melhorar ainda o dia, ele pegou um processo de 4.400 páginas, que é o relatório da CPMI do INSS, e começou a leitura, né? Hoje, dia 27/3, começou a leitura, e logo de cara, 4.400 páginas, gente. E para que prorrogar mais 120 dias? Outros desdobramentos virão quando isso for lido, e 216 intimações, algumas solicitações de prisão já estão ocorrendo, até a velha imprensa, alguns veículos aí, que estavam meio contidos hoje, levantaram a hipótese, talvez, de uma prisão preventiva aí para um certo filho de um certo ladrão, de um certo corrupto que está aí hoje se apresentando como presidente de uma linda nação chamada Brasil, né? Então, de um todo, o chacoalhão que eles tomaram ontem lá no Supremo Tribunal Federal, que algumas pessoas acharam que eles iam se intimidar, serviu como um chacoalhão mesmo, né? Chacoalhou a árvore, os frutos começaram a cair e o tiro saiu pela culatra. E é isso que é isso que a gente espera de vocês, senhores deputados e senadores, porque vocês podem fazer isso, né? Não existe crime de opinião. Já vou corrigir, né? Não existe crime de opinião, né? Mas eu já vou corrigir isso aí com pequenas observações. E eu vou ler para vocês por que vocês devem, por que a gente votou em vocês. Né? O artigo 53 da nossa Constituição Federal diz, e eu vou ler para eu não errar, né? Que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então é para isso que vocês estão aí, para dar as opiniões, para dizer o que são, de forma, claro que mantendo a veracidade dos fatos, né? E os votos de vocês a favor ou contra os benefícios, as leis, as propostas que vocês fizeram aos seus eleitores para serem eleitos, né? E aí eu vou corrigir sobre não existir o crime de opinião, que também está na Constituição Federal, que eu também vou ler para você, para não errar, para não cometer um erro. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, por isso não existe crime de opinião. No entanto, a liberdade de expressão não é absoluta. Determina quando se torna abuso configurado crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, racismo ou apologias a crimes. Esse caso, se encaixar em um dessas situações, aí a gente volta lá na emenda constitucional, no parágrafo 1, que diz que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Né? E é isso que a gente espera de vocês, caros amigos, deputados e senadores. Foi para isso que vocês tomaram esse chacoalhão ontem. Não foi à toa que vocês foram lá sentar de frente com aquelas pessoas. Tudo tem o seu motivo, tudo tem o seu tempo. Hoje nós recebemos 4.400 páginas que serão observadas agora
no decorrer de alguns dias. Haverão desdobramentos, então não está enterrado, né? Como alguns pensaram. Muito pelo contrário, agora que a gente desenterrou. Vamos esperar quem são aí. A notícia é que são de 216 a 240 intimações, possíveis expedição de mandatos de prisão preventiva e mais algumas verificações que devem ser feitas no decorrer da semana aí. Beleza? Hoje deu vontade de dizer de novo. Até lá no comecinho eu respondi a pergunta que me foi feita se eu era contra ou a favor. Não, só estava incomodado com a morosidade. Mas é isso aí que a gente está vendo hoje. Para que prorrogar se a gente já tem aí uma boa leitura de 4.400 páginas? E se faltar informação, a gente corre atrás de novo, abre de novo. Né? Dá para... É uma informação importante, né, que hoje foi dito no decorrer do dia. Caso haja necessidade, dá para abrir um outro processo de investigação. Ok? Obrigado, pessoal. Boa noite. Vamos curtir essa leitura aí nos próximos dias. Se vocês tiverem um tempinho, entra lá na TV Senado, procura lá. Ou nos veículos os veículos de mídia aí. Tá todo mundo aí acompanhando essa boa e ótima leitura. E agora eu vou fazer a minha de um livro mais calmo, mais tranquilo, para eu descansar e aguardar as cenas dos próximos capítulos e assunto para o próximo vídeo, beleza? Boa noite, pessoal. Obrigado.